E agora nós vamos falar um pouquinho de uma pessoa que a gente ama muito, né? E vamos compartilhar com vocês a história desse artista, desse, desse filho, desse homem, desse, dessa pessoa que eu não me canso de dizer o quanto ele é especial. Albert Lazzarini. Que prazer, filho, poder ter você neste lugar e a gente poder bater um papo e contar para todo mundo quem você é, né, amor? É. Vamos contar uma história do Albert aqui, né? Pra vocês entenderem um pouco. A gente nunca imagina que um filho vai ser artista, né? Nunca. Então eu quero começar fazendo uma pergunta. Quando que você decidiu que você ia ser artista? Nossa, Quando que você decidi? descobriu. É, é difícil, hein? O Eu que te acho que levou a ser artista? Vamos melhorar a pergunta. O que te levou a ser artista? também é muito complexo. Mas eu acho que eu acho que a gente vem com qualidades, não sei se posso chamar de qualidade, mas a gente vem com aspectos, né, que são dados por Deus. Não sei se é dom, mas eu acho que é afinidade. A gente vem com determinadas afinidades, né? Então eu sempre tive afinidade com coisas visuais, com expressão, com tratar dessa relação com o imaterial. E na realidade eu descobri que eu era artista quando eu estava fazendo moda. Eu tinha aquela predisposição, que eu vi, tava jogando basquete, aí basquete, não vamos mais, não vai ser mais atleta, vou começar a estudar, já estava estudando, já tinha feito engenharia, mas engenharia era muito engessado, aí arquitetura eu me cortei todo, não funcionou, muita régua, muita lapiseira, eu não gosto. Aí eu fui fazer moda, aí durante o processo de relação com a moda, eu percebi que eu me debruçava mais sobre a arte, sobre o processo artístico, sobre pensar o trabalho. Até porque na época que eu fiz moda, me interessava muito mais história da moda do que a própria produção, de ser um designer. Né? Como designer, eu não me sentia artista, eu me sentia um designer. Mas a história da arte, né? Como a indumentária fez parte, como as coisas simbolizam para além do material, aquilo me fascinava. E aí ali, eu acho que quando o profeta falou para mim, eu fazia moda e o cara me apresentava como artista, estudante de arte. Eu falei, mas eu não estudo arte, cara. Quem é profeta? Quem que é o profeta? O profeta é um amigo dos meus pais, cresceu na mesma rua lá, na mesma região. Esse cara é um dos primórdios aí do grafite, a mãe dele fez o bolo, Dona Geni fez o bolo quando minha mãe estava grávida de mim, né, o bolo de chocolate, e aí eu sempre via, ela morava, era minha vizinha, né, sempre via ele, aí na Copa, esse cara me viu pintando na rua os personagens lá da Copa, e me falou que eu era artista, e aí eu comecei a me relacionar com ele, mas é um amigo de vocês que viu em mim isso. Acho que é isso. Foi uma pessoa que me avisou. Mas, filho, antes disso, dessa descoberta, né? é, você, eu lembro quando a gente morava em Palmital que você dançava. E pintava. Você pintava. Eu me lembro de uma coisa. Esses dias eu estava vendo umas fotos e eu me lembrei que você pintou o corpo do Eu Lorenzo, tenho também essa foto do Lourenço todo colorido. né? E ainda você não tinha se despertado para isso. Você ainda era aquele menino do basquete, É. você ainda A gente era não um tinha conhecimento. engenheiro. Desculpa te cortar. A gente não tinha conhecimento. Ninguém tinha conhecimento. Você não sabe quando uma pessoa é um artista. Você sabe quando a pessoa é artista antes dela decidir isso? Você não sabe. Você fica vendo ali as afinidades. Então eu via, eles me incentivavam para as coisas que eu gostava. E vai dançar? Vai dançar. Vai dançar break no centro da praça. Vai lá. Isso é legal que ele falou aqui. Todos os meus filhos, nós nunca determinamos o que eles iam ser.
Eu tô tendo esse problema com o Lourenço, tô falando isso aqui por causa do Lourenço. O Lourenço, cada dia ele quer ser uma coisa. Cada dia ele quer fazer um esporte, cada dia ele quer tocar um instrumento, cada dia ele quer fazer uma coisa. E o Albert também, eu vou jogar basquete. Não vou mais. Vou fazer arquitetura. Não, vou fazer engenharia, vou fazer arquitetura, vou fazer moda. Não, agora eu vou fazer arte. Ele fez 4 faculdades. Mas isso não é coisa de meses, não. Eu fiz 4 anos de engenharia, quase me formei, fiz 3 anos e meio de moda, faltou um semestre para me formar. Só a arquitetura que foi A pouquinho. arquitetura foi pouco, eu não engajei. A Melissa estudou 2 anos odontologia. É verdade. Depois de 2 anos de odontologia, falou, não, eu quero fazer nutrição. Meu Deus do céu. E agora o Lorenzo, todo dia ele inventa uma coisa, que ele vai ser uma coisa. Nós nunca falamos, não, você vai ser isso. Será que se nós tivéssemos determinado, não, você tem que ir isso até o fim, teria mudado alguma coisa? Teria sido ruim? Ruim eu não sei. Mas que teria mudado, teria mudado. Não sei ruim, né? Porque não sei sobre a educação que eu tenho, o respaldo é de vocês que me deram liberdade para fazer e para ser o que eu queria ser. Eu não sei até que ponto esse controle é saudável. Eu, particularmente, não acho. É aquela história do passarinho que eu sempre falo. Um passarinho na gaiola, ele tem comida, água, sombra, atenção Insegurança. e segurança. Ele voa até o teto da gaiola. Pode ser a maior gaiola que existe. Ele só voa até o teto, ele tem um limite. Né? Ele não explora as capacidades dele, ele não desenvolve os instintos dele, ele não amadurece. Um passarinho fora da gaiola, ele tem todas as variáveis possíveis para ele ter um problema. Tem o vento, tem o trovão, tem o gato, o lagarto, a cobra, tem os outros predadores, tem a seca, tem O carcará. o cara cortando a árvore, tem a urbanização do espaço, tem o desmatamento, tem tudo. Mas ele voa os voos mais altos. Então, é essa coisa. Vocês me deram muita liberdade, isso me trouxe muita responsabilidade para que eu conseguisse chegar em algum lugar. Quando você não dá tanta liberdade, logo você tira um pouco da responsabilidade. Então, dependendo do ponto de vista, da perspectiva do que a gente está olhando, né, pode ser bom, pode ser ruim. Uma pessoa sofreu menos, teve menos liberdade, talvez seja bom para ela. Uma pessoa sofreu mais, porque sem atrito não tem lapidação. Né? Não tem como. A árvore que dá fruto é a árvore que é podada. A árvore que não é podada, ela dá fruto no início, depois ela não dá mais. O fruto vai ficar cansado, porque ele precisa nutrir muitas coisas. Então eu acho que quando tem privação e segurança demais, essa árvore pode dar bons frutos no início, mas a longo prazo a chance dela precisar ter um rebranding é muito alto. Agora, a pessoa que tem liberdade, ela vai sofrer muito mais, né? Fica mais vulnerável, porém tem mais aprendizado. Mas o Ariano Suassuna fala um negócio muito engraçado. Ele fala, vocês já perceberam como história ruim é bom de contar? História ruim é ótimo de contar. Então fica lindo, todo mundo fica atento. Então eu acho que tem um pouco disso, né? E tem a coisa do artista, né? Ele fala nessa mesma palestra que tem um cara que falou que é o maior produtor de mel do mundo. Que o pai dele conseguiu cruzar o vagalume com a abelha e trabalha de dia e de noite. Então o artista tem um pouco disso, né? É uma mentira saudável ali, uma brincadeira, um entretenimento e ao mesmo tempo uma forma de pensar o mundo, uma forma de pensar o seu momento, o seu espaço. Eu acho que a liberdade que vocês me deram fez com que eu me relacionasse mais com a minha sensibilidade, eu percebesse. Não sei nem se era uma relação mais a fundo, mas que eu me percebesse e tomasse essas decisões que eu tomei. Como você vê a arte hoje como uma forma de vida? Para alguém que vai começar, a arte como uma forma de vida? Eu acredito que a arte ela acontece no imaterial, né? O pensamento artístico, né? Porque a arte é uma forma de pensar, uma forma de evidenciar algo. Para quem está começando, vai estudar, não tem outra saída. Estudar e produzir, para você entender qual que é o formato que funciona para você. Eu, quando aconselho meus artistas,
Meus artistas é ótimo. Mas os artistas que fazem orientação comigo, eu sempre procuro não vulnerabilizar o trabalho. Então, você precisa de dinheiro para pagar suas contas? Faça algo que dá dinheiro e deixa seu trabalho. É igual uma planta. Você não vai esperar um caju enorme de um broto. A arte é a mesma coisa. Você não vai esperar uma carreira sólida, um retorno econômico sólido do dia para a noite. Isso é muito difícil de compreender no momento que a gente vive hoje. Eu quero saber como você lidou, né, com a questão de ter pais que não sabiam nada de arte, né? Que te apoiou sim, mas não tinha background para te ajudar, para te impulsionar. A única coisa que a gente podia fazer era dizer vai que vai dar certo, né? Ou nem vai dar certo, né? Falava, vai. Só vai. Vai dar certo, nós estamos aqui. Deixa ele ir. Vai. Eu acho que isso é comum no Brasil, né? A gente não tem uma cultura que, que alimenta a gente de uma certa percepção, né, da nossa sensibilidade, mas eu acho que também existe um ponto que facilitou que eu consigo associar a arte às atitudes de Jesus. Eu acho que Jesus foi um grande artista, um grande comunicador, então para eu conseguir explicar para vocês algumas coisas, eu acho que a espiritualidade foi um caminho seguro, né, que não fosse tão agressivo, que não fosse tão radical, porque é sobre comunicação, é sobre comunicar. A arte é sobre comunicar, não importa como, dançando, pintando, cantando, atuando, instalando, construindo. Então é tudo comunicação. E eu acho que o que Jesus fez é arte. Então, O que as pessoas mais buscam na vida, todos, é a felicidade. Você é uma pessoa feliz? eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho um contraponto, né? Que o ser humano só aprende com contraste, né? Se tiver preto sobre preto, o ser humano não vê. É físico isso, né? E é a nossa relação com o mundo externo. E a gente aprende a partir de estímulos externos também. Então, para ser feliz tem que ser triste. Para ser feliz tem que experienciar tristeza. Senão você não sabe. Você não vai saber o que Para é saber o que é alegria, o que é felicidade. Para saber o que é felicidade, você tem que conhecer a tristeza. Você tem que experienciar os dois lados. Então, às vezes, uma pessoa. Você fala, nossa, a pessoa está triste. Mas pode ter certeza que ela vai ter a capacidade de interpretar muito melhor os momentos de felicidade. E eu acho que é uma vida feliz com momentos de tristeza, né? Eu acredito que a vida é isso. Legal. É, como é bom estar conhecendo assim um pouquinho de você, assim, do seu interno, porque nós, como pai e mãe, né, nós vemos você fala isso, né? A gente vê você muito diferente, né? A gente, para nós, para mim, mãe, você nunca vai crescer. Você pode ter 50 anos que você vai ser sempre aquele bebê, né? Que eu peguei no colo, que eu amamentei, que eu amei, que eu vi dar os primeiros passos, que quando andava de bicicleta eu falava, ó, cuidado, né? É, o Albert, você para mim, filho, foi um grande aprendizado. Eu aprendi a ser mãe com você, né? Então, possivelmente, você passou por muitas coisas conosco, né? Porque tem uma coisa que você fala e que eu falo para você, não, não é assim. Mãe, quem tem posses é você e meu pai. Eu não, eu preciso fazer as minhas, né? Você sempre falou isso, né? Mas eu quero te dizer que não, que você fez parte de tudo isso. Nós tivemos que abdicar de muitas coisas com você para poder trabalhar e alcançar o que nós alcançamos. Então você também contribuiu para tudo isso, né? E é muito difícil. Eu acredito que tenha filhos aí nos assistindo e talvez você ache, como o Albert achou num período da adolescência, que você foi abandonado pelos seus pais, né?
Mas certamente, nós nunca abandonamos você, né, filho? Hoje você tem consciência disso, né? Outro dia você até me falou, mãe, como eu posso pensar que um dia vocês me abandonaram, se até hoje, né, o meu pai abdicou de um mês para ficar aqui comigo, para ver o meu trabalho, para ver eu crescer, para ver meu crescimento, né? E aí você teve contato com pessoas que realmente foram roubado, né, um momento com os pais, e aí você pôde entender. Mas o Albert, ele ia com a gente para balada, né? Nós éramos Eu tive uma infância diferente. éramos, Eu éramos tive uma infância bem... crianças, éramos três crianças. Na verdade, o que acontece é, quando nós tivemos o Albert, eu e ele, nós éramos muito inexperientes, né? Ela era uma menina, eu, apesar de eu ter mais idade, eu também não tinha experiência nenhuma. Aliás, ninguém tem. É, Não existe um manual de criação de filho, não existe. Ninguém sabe o que é criar um filho. Depois que você tem 40, 50, 60 anos, fala, cara, quanta coisa errada eu fiz. Se eu tivesse feito. Mas você viveu já todo esse tempo, né? por isso você tem essa Por você ter essa experiência. experiência. Agora você não vai pegar uma menina de 20 anos, um menino de 20 anos, e falar, não, agora cria o filho dessa forma. Como? Ele não viveu, não tem experiência, não sabe como que é, né? Mas quando você pega pais que têm uma certa experiência e conseguem ensinar o filho, isso é replicado. É replicado. Então eu e a Lília, nós viemos de duas famílias desestruturadas, tanto a minha quanto a dela. Duas famílias desestruturadas. Qual era o conhecimento que nós tínhamos? Zero. O que nós podíamos apresentar para ele? Amor, só amor, mais nada. De conhecimento, zero. Nós apresentávamos amor e deixávamos ele fazer praticamente o que ele queria, né? O que ele queria dentro das escolhas dele, não qualquer coisa, não é isso não. Dentro das escolhas dele, nós deixávamos ele fazer o que ele queria. Isso foi bom, num certo ponto, e foi ruim num certo ponto, né? Porque a criança, ela quer se sentir um pouco acolhida pelos pais. Então, tem que ter regra, tem que ter aquela segurança, tem que ter o não. Isso é importante. E nós abdicamos disso para trabalhar, como ela falou, né? Nós fomos trabalhar. Nossa vida era trabalho, 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 trabalho. Ainda é. Até hoje. Até hoje é trabalho a nossa vida. E a nossa alegria é trabalho, a minha dela. Hein? Entendeu? A gente ama estar no trabalho, a gente ama estar fazendo, a gente ama estar criando. Se deixar, eu abro 30 negócios no mês. Eu abro 30 negócios no mês, eu abro 30 negócios no mês se deixar. É que ela não deixa. Ela falou, você tá maluco, você é louco. Então é isso que aconteceu conosco, né? Então, o segundo filho já foi melhor. Quem está navegando no Mar Manso é o Lorenzo, que já pegou os pais, já com experiência, com condição financeira melhor, né? Já com ferramentas. Eu acho que o maior contraste meu da Melissa, do Vi para o Lorenzo, eu acho que é a estrutura econômica. Eu acho que é, porque foi o que possibilitou vocês terem tempo para estudar, vocês terem experiências que enriquecessem a educação, vocês lidarem com coisas diferentes, com universos diferentes, com atmosferas que talvez vocês nunca percebessem que existiam. Então, o dinheiro, ele não é como que eu posso falar? O dinheiro, ele não traz a felicidade, ele possibilita, né? E eu acredito que ter grana agora possibilitou vocês enriquecerem o repertório. Vocês de 5 não, mas de uns 7 anos pra cá é grotesca a diferença. Assim, você pode colocar a foto uma do lado da outra, são duas pessoas diferentes. 4, né, no caso. São 4 pessoas diferentes. Então, e eu acredito que isso não era por falta de ímpeto, de vontade, ou decidi ficar com vontade de ter determinadas experiências que enriquecem meu repertório. Não. Vocês sempre tiveram, não tinha dinheiro. Tinha que ter o dinheiro para conseguir fazer. Então, né, no fundo, não é uma perca, né? Você perde quando você já tinha, e aí arrancaram de você, se perdeu. Então, eu não tive perca. Eu tive um trajeto de ascensão com vocês diferente, né? E eu acho, no final, é porque vocês têm uma trajetória em comum, né? Então, acaba que não é um padrão o que a gente viveu.
Eu, quando era criança, não é um padrão desde quando não era assim. Quando eu era criança, ia pra balada, meu pai e minha mãe tinham cabelo colorido, eu dançava axé, sabe? Então, vocês me colocavam em situações, crentes. vocês me colocavam em situações de um suposto desconforto, que eu me permitia também, mas sabe, uma criança que dança axé nos anos 2000, 90 ali, todo mundo falava de uma maneira ruim, que eu era gay, que eu era homossexual, não de uma maneira acolhedora, igual acontece muito hoje. Não, e eu lidar com isso de uma maneira muito tranquila, nunca tive problema com a minha opção sexual, vem de vocês. De eu crescer no ambiente do salão, com bastante gente gay, e as pessoas me respeitarem, me tratarem com carinho, e eu entender que isso é uma coisa comum, normal. Então, quando eu fui afrontado pela minha decisão, eu consegui me posicionar, né? Isso é educação. Vocês me deram liberdade. O que mais que eu... Você falou que a nossa trajetória não é normal. Que trajetória? Pô, ficar rico desse jeito não é normal. Não existe. São pouquíssimas pessoas. É porque a gente é o Brasil, um país que está crescendo, acontece com mais frequência. Mas você sair da condição que vocês vieram e tá na condição que vocês estão agora, vocês estão em 1 milhão. Não, sem sombra de dúvida. Eu sempre falei isso. Vocês são em 1 milhão. Não tem. Não tem, gente. Não tem. Do jeito que vocês fizeram, não tem. Tem no Tigrinho. Hoje tem Na redes sociais, né? tecnologia, Redes sociais na rede social, mas mesmo na rede social, não tem o quanto é sólido que vocês construíram e que tem alicerce, né? Vocês eram cabeleireiros, tem história. Não é uma coisa, do nada, o cara era dançarino, fez um aplicativo no celular, ficou bilionário. Não. Vocês eram cabeleireiros, vocês encontraram uma defasagem, vocês foram atrás de encontrar conhecimento e vocês criaram algo que é um passo depois do outro. Então é muito sólido, tenho certeza que isso vai perpetuar e que a gente vai fazer isso a perpetuar, né? Todos nós. A prole. E eu queria te perguntar, qual é o sentimento que você tem quando você lembra, ah, de quando você voltou dos Estados Unidos em 2020 e aí não conseguiu voltar para lá por conta da pandemia e, e foi nosso braço. É. Não conseguiu voltar, eu acho. Não, não conseguiu porque a sua passagem estava marcada para abril e março estourou A a pandemia, pandemia e você não conseguiu voltar por eu conta ia na da. realidade para a Alemanha, eu Sim, ia para Berlim e estudar. E aí veio a pandemia, eu estava em Boiçucanga, né? isso. Fazendo uma residência lá de arte, na Caiçá. E aí subi para cá e me deparei com a empresa um pouco No momento. caótica, assim. Mas aí, para mim, eu estava inserido num universo muito semelhante, né? Trabalhando com meus amigos lá em São Paulo, da galera da comunicação também, do audiovisual, dos influencers. Então eu estava meio que começando a me inteirar. Eu fui diretor de arte lá de uma empresa que trabalhava só com internet. E aí chegar e ver vocês ali numa situação complicada, mas ter uma solução, para mim foi muito tranquilo. É difícil ver vocês desesperados. Mas com o tempo a gente acostuma. Empresário no Brasil, não tem um que não fica desesperado. Do mais top até o que começou ontem. Então, e o que mais me preocupava era a saúde mental de vocês. Foi um momento que eu percebi que vocês estavam estagnados também com coisas que eu estava vivendo ali, que eu via que vocês tinham capacidade de experienciar, né? O lance da educação. Meu pai é um cara muito bom com a educação. Acho que uma das minhas forças, né, na arte é a educação que vem do meu pai. Minha mãe é uma ótima comunicadora. Então, juntar tudo isso e usar a favor da empresa num momento onde não era só a sua mão que estava dada, era a mão de um grupo bem grande, de uma equipe onde tinham outras famílias, onde tinham... Foi um desafio, mas foi um desafio bem tranquilo. E aí depois que a gente conseguiu ir para
para o escritório novo e dar uma estrutura saudável para todo mundo trabalhar, né? Conseguir ter um visual legal, conseguir comunicar com os nossos parceiros de uma maneira muito tranquila, né? Família Viuri. Então acho que foi desafio como uma visão empreendedora, foi um desafio de empreender, mas foi muito saudável, né? Eu quero te fazer uma pergunta, Albert. Hoje, você mesmo falou isso para mim, você praticamente não está trabalhando com arte. A sua arte te gerou novos horizontes. Como que você analisa hoje a sua performance? Como você se classifica hoje como profissional? Eu ainda sou um artista visual, né? Em primeiro lugar, eu acho que essa é a minha bandeira, né? Eu sou um artista visual, mas com a trajetória como artista, né? Com o processo de viver a arte, a gente lida muito com o empreendedorismo, vendo o que vocês fizeram, eu fui tirando um pouquinho de informação, que é o que o artista faz, tirando um pouquinho de informação, juntei tudo isso, vi onde eu tinha capacidade e para aliviar o peso da minha produção de arte, eu distribuo isso em funções que são serviços e produtos, né? Eu sou um artista que trabalha no século XXI, na arte contemporânea, e que eu acho que é assim que funciona para ter saúde mental, para ter saúde econômica, para conseguir se manter. Não é fácil, ainda mais porque a gente está no Brasil, um país que não alimenta essa cultura, né? Mas ainda sou artista com as adjacências, diretor de arte, roteirista, curador, professor, que é a minha profissão de formação, todas essas outras funções que são mais de dentro do sistema, nutrem a minha economia e a arte nutre a minha alma. Quero dizer que nós te amamos, parabéns, nós temos orgulho de você. Ah, te amo. Te amo. Agora, deixa eu te perguntar, e se alguém quisesse ter experiências com você sobre arte, lá na Bion eu sei que você traz artista para perto, como é que essas pessoas fazem para falar contigo? Dá um toque pra gente nas redes sociais ou fala com a minha mãe e com meu pai que eles passam meu contato. Mas venham visitar a gente lá na galeria, tá eu, a Thalita, o Jandir, tá todo mundo lá, o Caio, o Jardel, toda uma galera super interessante, o Nick, tem muita coisa legal lá, venham conhecer. Se precisarem de estrutura, de direcionamento, de alicerce, se eu não estiver lá, a gente tem uma equipe muito bem instruída, então para todo mundo que é interessado e quer chegar lá, a gente gosta de gente interessante. É só aparecer. Obrigada, filha. De nada. Te amo. Te amo.